Olá, pessoal. Bem-vindos aí a essa live onde a gente inaugura uma relação do Sindicato da Indústria de Software, da comunidade de empresas de tecnologia de Minas Gerais, com a participação aqui do São Pedro Vale. Vamos falar do projeto O Futuro que Queremos, a Cidade que Precisamos. Existem 8.000 empresas de tecnologia, TI, startups, hoje no estado de Minas Gerais, e a gente construiu uma proposta para todos os pré-candidatos a prefeito de todas as cidades de Minas. Nós estamos recebendo esses candidatos na nossa sede com um conjunto de empresários, compartilhando a proposta e, na sequência, os candidatos têm assumido o compromisso conosco, então nós os convidamos para uma live. O João Vitor foi o primeiro que atendeu o nosso convite, já esteve aqui conosco, é uma pessoa já muito familiarizada com o segmento de tecnologia, e a gente inaugura esse processo, que é um processo apartidário. O Sindinfo não tem uma preferência política, não tem um candidato preferido, estamos recebendo todos e estamos inaugurando com o João Vitor Xavier. Estamos aqui também com o João Galo, que é um empreendedor que tem uma história incrível de desenvolvimento de negócio, já na segunda empresa de crescimento exponencial, começou com a PP Prova e agora com a Tribe, que é um projeto fantástico. João vai se apresentar, mas basicamente, bem-vindo, João Vitor Xavier, obrigado por atender o chamado da comunidade de TI, das empresas de tecnologia, dos negócios digitais no nosso estado. Eu vou pedir para você se apresentar ao nosso público, dar aí as boas-vindas, e depois o João Galo se apresenta e a gente vai num bate-bola aqui em favor do futuro da cidade. Obrigado, João. Oi, Fábio, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade. Cumprimentar o João Galo pela trajetória de sucesso vitoriosa, cumprimentar todos os empreendedores do setor que estão nos acompanhando. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é João Vitor Xavier, eu sou jornalista, trabalho há 20 anos na Rádio Itatiaia, eu sou deputado estadual, fui vereador por Belo Horizonte e sou um entusiasta do setor, viu, Fábio? Eu acredito muito no potencial de Belo Horizonte como uma capital conectada, como uma capital de desenvolvimento de alta tecnologia, de fortalecimento do setor de tecnologia da informação, de fortalecimento das nossas startups, de abertura de espaços para a formação de jovens preparados para entrar nesse mercado que cada vez emprega mais, que cada vez gera mais oportunidades e que, acima de tudo, cada vez emprega melhor, porque não basta apenas que lutemos por mais empregos, por novos empregos, mas precisamos lutar também por empregos de qualidade, e esses empregos estão no setor de ciência, tecnologia e inovação. Então, quero, como pré-candidato a prefeito de Belo Horizonte, colocar o meu entusiasmo como um dos pilares para a sustentação do nosso plano de governo, da cidade de Belo Horizonte, o setor de ciência, tecnologia, inovação e educação. Acredito muito nisso. Nós vivemos num mundo absolutamente digital e nós ainda estamos com uma sociedade, com uma prefeitura, com governos que pensam de maneira analógica. Está na hora da gente virar a chave. Quero cumprimentar o Sindinfo pela iniciativa extraordinária de estar apresentando contribuições para os nossos planos de governo, por estar apresentando os candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte para a sociedade tecnológica de Belo Horizonte. Desejo que seja um processo de muito sucesso, que os candidatos têm muito a aprender com vocês e, obviamente, é uma oportunidade ímpar para todos os candidatos de discutir ideias, de discutir propostas. Quero abrir dizendo, sou um entusiasta do setor, vejo nisso o futuro de Belo Horizonte, vejo isso o nosso destino, um destino que já foi construído no passado, num determinado momento foi abandonado pelo poder público e precisa ser reconstruído com essa participação, com a iniciativa privada e do setor público, para que isso venha de maneira definitiva para ficar e para mudar nossa cidade, nossa sociedade. Obrigado, João Vitor. Vou pedir para o João aí se apresentar e, nessa toada sua, lembrar, que não cabem mais grandes indústrias na cidade de Belo Horizonte. Não existe espaço urbano para a atuação de uma grande empresa. O emprego de qualidade, ele se situa no campo da tecnologia, então é um segmento
que tem que ser priorizado. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco das nossas propostas e também, João, você vai poder falar da sua história, inclusive de proposição legislativa. A gente sabe da lei do home office, de sua autoria, mas passo para o Galo aí fazer a introdução e já começar um bate-bola, viu, Galo? Legal, Fábio, obrigado. Obrigado, João Vitor. Meu nome é João Galo, né? Só corrigindo, Fábio, eu estou na terceira startup, né? A primeira é o Buzeiro, em 2008 para 2009, né? E aí entro até numa primeira pauta que eu acho que é interessante falar com o João Vitor, né? Num momento que a gente via, e eu via acontecer muitas vezes, né, uma demanda muito grande, na hora que as empresas que nasciam em BH começavam a crescer um pouco, recebiam um aporte de um fundo, algum investimento, acabavam mudando sua operação para São Paulo. Então, o primeiro ponto, né, que acho que vale a pena a gente abordar é como fazer para tornar Belo Horizonte uma cidade atraente para a indústria de tecnologia, né? Como fazer com que as empresas não queiram mudar. Né? Já na minha segunda empresa, né, depois, em 2012, depois que eu vendi a primeira, no Epprova, a gente passou por isso e acabou optando por manter a operação em BH, né, até a venda da empresa em 2017. E a Tribe, a gente já tem uma organização mais distribuída por natureza em várias cidades. Então, nessa jornada toda, uma coisa que eu vi muito forte foi florescer um ecossistema, né, sólido de empreendedorismo, de inovação em Belo Horizonte, né, de forma espontânea, de forma autogerida, ali no início da década. Né? Então, em 2009, 2008, a primeira empresa, não se via isso. Quando eu voltei em 2012, né, já na segunda, isso já estava bem mais sólido, isso foi crescendo, o Estado entrando como parte do ecossistema, né? Quando a gente fala de ecossistema, a gente necessariamente fala de diversos players, então não são só as empresas, não é só um grupo de empresas, mas a gente vai falar de investidores, a gente vai falar do governo, a gente vai falar da academia, da formação de pessoas, etc. Né? Então, como que a gente consegue fazer com que a prefeitura também apoie, né, esse florescimento das empresas e, depois do florescimento, a manutenção dessas empresas durante a sua operação em BH. Manda ver, João Vitor. Olha só, eu queria, Fábio, dizer da experiência que eu tive, contar um pouquinho da experiência que eu tive visitando 3 gigantes, né, da tecnologia da informação, 3 gigantes do setor de tecnologia do mundo. Em especial, me chamou muito a atenção, Fábio, a oportunidade que eu tive de visitar o Facebook e de perceber nessa visita que fiz ao Facebook como nós temos hoje vagas, espaços, oportunidades para as pessoas que querem trabalhar. Hoje, o mercado da tecnologia, pelos números que eu pude estudar e que eu pude conhecer, nós temos perto de 846 mil vagas. E eu percebi com essa oportunidade que eu tive no Facebook de ver como as empresas, como as startups, como as empresas de tecnologia, elas geram oportunidade qualificada de trabalho, geram oportunidade qualificada de inserção do jovem, inclusive do jovem de periferia, do jovem mais pobre, numa oportunidade de vida melhor. E ao investir em preparação, em educação, em abertura de oportunidade para esses jovens, nós transformamos a sociedade. E qual é o caminho disso? Primeiro é fortalecendo esse mercado, essas indústrias, como vocês pregam e cobram e trabalham sempre, desde a parte tributária até a parte estrutural, para que as empresas tenham condição de se instalar e de se desenvolver aqui em Belo Horizonte. Até com as parcerias para formar os profissionais para ocupar essas vagas. Porque aí você resolve 2 problemas. Você resolve o problema da indústria, você resolve o problema do setor e você resolve o problema também da sociedade, de abertura de vagas, de criar vagas num país que, infelizmente, sofre muito com o desemprego. Então, se tem uma obrigação e uma necessidade
da Prefeitura de Belo Horizonte nesse momento é de estudar para a recuperação da cidade, para o que virá, para o pós-crise, para o pós-pandemia, de estudar como nós vamos utilizar a oportunidade que nós temos no setor de tecnologia, de ciência, tecnologia, inovação, para gerar novos empregos, empregos de qualidade e oportunidade para os jovens. Sempre que nós temos uma crise, quem mais sofre é o jovem. Isso é no mundo todo, em todos os tempos. O jovem é o que mais sofre. Se o desemprego hoje é alto, em Belo Horizonte, em Minas, no Brasil, ele é maior ainda entre os jovens. E o caminho para os jovens se inserir no mercado de trabalho é aproveitando as que estão ociosas. E o papel da Prefeitura de Belo Horizonte é trabalhar com o governo do Estado, com o governo federal, para preparar esses jovens para a entrada no mercado de trabalho e fortalecendo as empresas para que cada vez mais gerem oportunidades, fortaleçam o mercado, fortaleçam a economia local, inclusive passando pela estrutura tributária que será muito importante. Nós estamos passando por um período de terra arrasada em Belo Horizonte, Fábio. Muitas empresas fechadas, uma das mais grandes locações, que são os bares, restaurantes fechados, hotéis quebrados. Então, nós vamos ter que buscar um novo viés. E o viés é esse, é de recuperar aquilo que Belo Horizonte vivia no início dessa década, e que, se me permite aqui, elogio na presença é sempre muito ruim, né, Fábio? Mas quero te fazer um elogio. Quando você passou pelo setor público, foi onde eu te conheci há alguns anos no governo do Estado, desenvolveu um trabalho muito importante de fortalecimento desse setor. E nós colhemos, naquela época, aquilo que vinha sendo plantado pelo governo do Estado, em parceria com a Prefeitura. O problema é que isso deixou de acontecer. O problema é que isso parou ao longo dos tempos. E com essa paralisação, quando você colhe e não planta de novo, você deixa de continuar colhendo. É como o homem do campo, né? Você vai plantando, vai colhendo, vai plantando, vai colhendo. Nós plantamos num determinado momento, quando Belo Horizonte foi considerada a capital tecnológica do Brasil, quando Belo Horizonte era destaque nos rankings de competitividade tecnológica, e de alguns anos para cá, Belo Horizonte parou de plantar. O estado de Minas Gerais parou de plantar. É onde não se planta, não se colhe. Nós temos que voltar a plantar, fazendo o que você mesmo, Fábio, fez de maneira quando estava no governo do Estado, fortalecendo as empresas do setor e, através disso, com todo tipo de incentivo, inclusive com incentivo tributário, que terá que acontecer, abrir oportunidades para o crescimento, para o florescimento de empresas e, inclusive, com geração de novas oportunidades, geração de novas empresas e aí, também, através disso, geração de receita para o Estado. Primeiro é a receita intelectual e depois a receita fiscal. Ô, João, você toca num ponto muito importante para nós, muito caro, que é o fomento à base estabelecida de empresas de tecnologia e o fomento às empresas nascentes de tecnologia. A gente tem uma base de competência muito sólida aqui e realmente você pontua bem uma oscilação muito errática nos últimos anos, não positiva, em relação ao fomento ao empreendedorismo e ao ecossistema de startups da cidade. A gente tem cidades no Brasil que têm políticas muito claras de fomento e que muitas vezes passam pelo uso inteligente do recurso ou até pelo uso da marca da cidade e o ativo que isso representa para um conjunto de parcerias e conseguir patrocínios, enfim, para projetos de fomento tanto ao ecossistema de startups, como hackathons, desafios que a cidade lança para a melhoria da sua educação, falar em teleorientação, por exemplo, em posto de saúde, para que uma pessoa de baixa renda não tenha que pegar um ônibus e algumas horas para ter acesso, enfim, alguma questão. A questão de educação, a questão do ensino de programação no ensino fundamental da prefeitura, mas eu queria que o João Galo, um especialista aí, de fato, na sua vida empreendedora, no campo da educação e participou de vários projetos de fomento, trouxesse a consideração dele, Galo, sobre fomento e sobre educação de programação, ensino lógico, pensamento lógico e matemático, para a gente formar uma juventude de fato habilitada ao mercado profissional, não do futuro, mas que já chegou e está carente, né, Galo? Pois é, Fábio. Aí eu trago primeiro, pensando na questão de formação, né, o que a gente tem visto em diversas pesquisas, iniciativas aí mundo afora,
né, é que o desenvolvimento do raciocínio lógico-dedutivo, né, que é a base da programação, né, ele acaba tendo um efeito direto em N outras áreas, né, em N outras atividades que a pessoa vem exercer. Então, quando a gente inclui esse tipo de formação, né, já lá na escola, no fundamental, e a pessoa, né, já começa a desenvolver esse tipo de raciocínio, nem é necessariamente para a pessoa virar uma pessoa programadora, tá? A gente está falando aqui, primeiro, de uma formação que vai apoiar todas as crianças, né, os jovens. E num segundo momento, sim, quando a gente passa a falar de pessoas programadoras, né, o fato é que a gente tem um déficit gigantesco, né, hoje no mercado, né, de pessoas, né, as empresas realmente têm apresentado muita dificuldade para conseguir montar seus times, né, e acaba gerando ali até situações, né, de agressivas, né, até ou muito ostensivas de uma empresa fazendo o hunting de pessoas desenvolvedoras nas outras. Então, o que eu vejo, né, é que, aliás, acredito tanto nisso que, né, atualmente na Tribe, basicamente a gente busca resolver esse problema da formação e empregabilidade para essas pessoas. Então, o que a gente vê, né, com um grande desafio é realmente conseguir dar consistência nesses processos, né, trazer essa visão para grande parte da população que às vezes acha que aquilo é inacessível, inatingível para eles, né, e criar realmente uma legião de pessoas para atuar nessa área, que vão fazer não só, né, um belo serviço para as empresas de Belo Horizonte, do Brasil, mas que a gente vê na prática sendo, né, essas pessoas sendo alocadas aí em projetos em todo o mundo. O Galo, pega a toada aí e já fala um pouco da sua visão sobre a questão do fomento à comunidade de startups, o papel da prefeitura, né? A gente entende que a prefeitura, enfim, hoje não tem um programa de fomento ao ecossistema de startups numa cidade que se notabiliza no mundo como tendo. E o que você entende que o candidato a prefeito João Vitor deveria ter em mente? E aqui para nós, João Vitor, é muito mais uma questão de inteligência e relacionamento com os atores da sociedade que dizem respeito a isso, comunidade de empreendedores, do que necessariamente orçamento, né? A prefeitura hoje gasta, por exemplo, com aluguéis privados para organizações que, em tese, fomentam ou não isso, mas eu acho que há uma maneira de melhorar. De toda forma, há um espaço para uma ação mais robusta da cidade nesse campo, Galo. E, na sua visão, qual que poderia ser uma ação do candidato João Vitor nessa direção? Como eu falei, né, na fala inicial, eu acredito muito no conceito de ecossistema, né, e acho que quando a gente tem, né, um contexto desse, né, o governo, né, a prefeitura, o governo estadual, o governo federal, eles são uma parte integrante desse ecossistema que apoiam, que ajudam a fazer esse desenvolvimento, né, e que tem um papel super importante, seja, né, para canalizar e viabilizar a ação das outras partes, e acho que vai muito além, tá, da questão tributária, né? É muito comum, às vezes, quando você vai conversar no ambiente político, você sempre fala assim, eu quero que reduza o imposto. Não estou falando que eu não quero isso, tá? Não estou falando que o imposto é baixo, não é isso, não. O que eu estou dizendo é que, muitas vezes, uma série de ações que as próprias prefeituras, né, podem ter, né, para apoiar esse ambiente, apoiar o nascimento e o crescimento dessas empresas, né, viabilizar de forma prática, né, a própria manutenção dessas empresas em Belo Horizonte, né, incentivar isso, porque eu já vi várias vezes, por exemplo, tá, você vai desde questões de mobilidade, de disponibilidade de infraestrutura, que às vezes você
né, em regiões centrais da cidade, você pode, em muitos casos, ter problemas, ter dificuldade, às vezes, de ter uma infraestrutura mínima ali para poder operar, né, e até, obviamente, passando também pela adoção de iniciativas, né, mais inovadoras na própria gestão pública. Então, quando a gente fala, né, dos modelos que a gente vê, geralmente, as prefeituras e os governos fazendo como contratação, ou até como incentivos para essas empresas, eles colocam num modelo tão engessado e tão arcaico, né, que não permite que exista inovação. Então, não é com um edital de solução especificada só para executar um serviço que você vai conseguir trazer inovação para a prefeitura. Não é aquelas pessoas que estão sempre no mesmo lugar ali que vão fazer isso. Quando você tem toda uma força trabalhando e que a prefeitura, sim, tem capacidade, tem capilaridade, né, e tem um tamanho que muitas vezes é o ideal para que se faça operações pontuais, utilizando as soluções que essas empresas já fazem para conseguir otimizar aí a vida, o dia a dia do cidadão. Então, é uma coisa que eu gostaria muito de ver, e é uma pauta que eu defendo há muito tempo, né, algumas iniciativas que eu já vi em outros lugares também, onde a prefeitura, ou o Estado, ou como seja, se preocupa em licitar problema, em vez de querer licitar solução. Então, poxa, temos um problema com a fila da UPA, temos um problema de fazer a alocação de crianças nas escolas. Então, a gente tem um monte de problema. Só que ao invés de chegar ali e falar assim, não, eu quero um sistema que faça isso, desse jeito, pô, fala qual é o problema de verdade e vamos tentar resolver esses problemas aí e trazer as pessoas para apresentarem soluções. E dali a gente tem uma série de formas, né, inclusive, né, dentro da própria legislação de inovação, que permitem que a gente faça esses testes para tentar né, melhorar ali a qualidade de vida do cidadão. No fim do dia, né, as startups, as empresas, elas têm que melhorar a qualidade de vida do cidadão lá na ponta. Não é para melhorar a qualidade de vida da empresa, é do cidadão. Isso mesmo. João Vitor, e o ISS hoje em Belo Horizonte já é o mínimo constitucional de 2%. Então, realmente, a gente precisa de sinapses de qualidade desse ponto de vista e talvez algum fomento em aliança com organizações para trazer bolsas para alguns projetos iniciantes e realmente convocar o segmento de TI e a comunidade de startups para construirmos juntos num comitê de inovação isso. Mas a gente falou muito mais do que você aqui, João, querendo já te compartilhar e te convencer desses modelos e referências. Vamos te ouvir agora. Estou querendo que você assuma compromisso aqui, viu, João? O que o João disse, eu não gosto muito dos termos americanizados, não, Fábio. Mas vou usar um termo que está muito na moda, eu evito fugir um pouco desses termos, mas eu acho que o que a gente precisa de verdade é mudar o mindset de Belo Horizonte, né? Mudar a nossa mentalidade. Eu não acho que se crie uma mentalidade inovadora, uma mentalidade tecnológica, uma mentalidade moderna com ações pontuais. O que a gente precisa, na verdade, é de transformar a mentalidade de Belo Horizonte, fazer de Belo Horizonte de verdade uma cidade que pense tecnologicamente, de verdade tirar nossa cidade de práticas analógicas para práticas digitais. Isso vai desde pequenas coisas, né? Vou dar alguns exemplos aqui. Em 2012, eu estive na cidade de Madrid, e em Madrid eu percebi que os ônibus tinham internet grátis. Isso faz uma diferença muito grande na vida das pessoas. A gente sabe de muitas pessoas que não se inserem no meio digital, porque às vezes não tem de verdade o dinheiro para pagar o pacote de dados. Isso, para nós de classe média, para muita gente que está nos assistindo, pode falar, poxa, mas um pacote de dados custa barato. Mas para muita gente aquilo ali é a diferença para colocar um pacote de arroz em casa, para fazer a feira. Então, desde coisas simples assim, como a inclusão digital, permitir que as pessoas tenham acesso facilitado, gratuito à internet. Estive no aglomerado da Serra outro dia, Fábio, e é uma coisa inevitável. A Serra, que já é o local mais alto de Belo Horizonte, então o que facilitaria muito
o compartilhamento da rede de dados, tem uma antena pública da prefeitura no ponto mais alto da serra. E a prefeitura não é capaz de, com aquilo ali, disponibilizar a internet gratuita para o maior e mais importante, em termos quantitativos, dos aglomerados de Belo Horizonte. E qual que é o resultado disso? A Prefeitura de Belo Horizonte hoje é a única do Brasil que não consegue levar a escola até os seus alunos. Por quê? Porque com o advento da pandemia, as aulas virtuais não são acessíveis para todas as crianças da periferia de Belo Horizonte, porque a Prefeitura de Belo Horizonte não modernizou nossa cidade nos últimos anos. Eu quero falar, por exemplo, nessa mudança de mentalidade, de mindset de Belo Horizonte, na questão de Chicago, por exemplo, que já há alguns anos colocou a robótica, a ciência da tecnologia na grade curricular dos seus alunos. Ela prepara uma geração. O que nós temos que fazer em Belo Horizonte é preparar uma geração que vem aí no futuro para ser uma geração com a mentalidade tecnológica. Porque aí sim a gente vai chegar na questão que disse o João Galo, de não apenas resolver o problema pontual, mas de ter cabeças, ter uma sociedade pronta para desenvolver as soluções para a cidade dentro de uma mentalidade tecnológica de um mundo que mudou, de um mundo que está mudando. Eu tenho, Fábio, uma mãe de 70 anos que nunca foi ao banco porque não sabia mexer no caixa eletrônico e que hoje ela passa o dia inteiro no WhatsApp mandando mensagem para todo mundo. E tem um filho de 8 anos que mexe no celular melhor do que eu, que mexe no computador melhor do que eu, que me ensina a mexer às vezes na televisão da minha casa. É impossível achar que esse menino vai se desenvolver e vai pensar do mesmo jeito que eu e você, Fábio, fomos educados há 3 décadas atrás, aprendendo com o professor, se esforçando ali no quadro negro. Esse menino não vai ter atenção à aula, ele não vai ter engajamento à aula, ele não vai se envolver na aula, ele não vai desenvolver essa mentalidade que o João Galo disse, de pensar fora da caixa, de não pensar no problema para licitar o problema e para discutir o problema, mas pensar na solução da base, mas para ter essa sociedade que pense assim, que a gente não pode pensar política pública só para a próxima eleição, a gente tem que pensar política pública para a próxima geração, a gente tem que desenvolver isso desde o ensino fundamental, desde o menino que está na creche, desde o menino tendo um fortalecimento em matemática, em raciocínio lógico, sabe, em programação. O menino precisa ter programação desde os primeiros anos. Eu estou desenvolvendo meu plano de governo, Fábio, além das excepcionais sugestões que vocês deram, já estão sendo englobadas no meu plano de governo. Eu estou discutindo, por exemplo, com o Sebrae, como é que a gente coloca empreendedorismo na sala de aula para os meninos. Porque nós não podemos continuar numa sociedade, Fábio, em que as pessoas vão para a universidade pensando em passar em concurso público. Eu resolvi, depois de muitos anos, voltar a estudar e fui estudar Direito na Milton Campos, que é uma faculdade excepcional. E me assustou muito quando eu cheguei na sala e no primeiro dia de aula o professor perguntou o que aqueles alunos pensavam para o futuro. 90% dos alunos pensavam em fazer concurso público. Não tenho nada contra o concurso público, acho que o funcionário público ele é fundamental. Mas se nós não tivermos a iniciativa privada, nós não vamos ter dinheiro para manter o serviço público. Então nós precisamos de uma sociedade que pense em empreender, que pense em gerar oportunidade, que pense em empregar pessoas, em correr risco. Né? Então, nós precisamos criar uma mentalidade nova de sociedade. E aí eu acho que o João fala muito do problema que nós temos agora. E eu quero colocar essa questão como um problema atual, mas que ele só vai ser resolvido com uma mudança de mentalidade e de longo prazo. E aí você pode dizer o seguinte, João, mas você está se candidatando a prefeito de Belo Horizonte, e como prefeito de Belo Horizonte, talvez só tenha 4, boa vontade, se o povo gostar, 8 anos como prefeito. Mas é isso que a gente tem que mudar no Brasil. A gente não pode continuar construindo uma sociedade que pense só na próxima eleição. Temos que pensar na próxima geração. A gente tem que pensar nos próximos 20, 30, 40 anos, para aí sim a gente construir uma sociedade tecnológica, uma sociedade que vai pensar no que está dizendo o João Galo, na solução do problema a partir da lógica inversa.
e não de um governo que apresente já soluções dentro de um pacotinho licitado ali. Mas eu acho que isso tem que começar muito de baixo, e alguém tem que ter coragem de fazer isso em Belo Horizonte. Alguém tem que ter coragem, Fábio, e já encerrando a resposta, porque eu me alonguei muito, de explicar para a dona Maria, que mora na Ventosa, e de dizer a verdade para ela, que o filho dela pode sim ser um programador, de que nós temos hoje 150 mil vagas abertas no Brasil para esse setor, e de que aquele brinquedinho de telefone celular que o filho dela fica na mão, aquilo ali foi pensado por alguém, muito provavelmente por um jovem como ele, e que ele pode ter o telefone celular, ele pode ter o computador, ele pode ter essa paixão por tecnologia, não como um ônus para a família, como alguma coisa que tira dele o tempo para ele ficar no ócio, mas como um bônus, como uma oportunidade que vai incluí-lo de maneira definitiva no mundo moderno, no mundo atual e no mundo do futuro. E que ele pode sair de um projeto, de uma incubadora, de um projeto educacional, ganhando mais do que às vezes os pais ganham com 18 anos de idade, e que dali para o infinito é um passo. Eu conheço dezenas de pessoas que estão muito ricas porque tiveram essa oportunidade. A oportunidade está aí para os filhos das famílias pobres também. Nós precisamos criar aqui a cultura, ou fortalecer, que já está com você, com o João, americana. Entra com o colega na garagem de casa e daí tira uma grande empresa do mundo. As nossas garagens estão aí, os nossos meninos estão aí, as nossas cabeças estão aí. E é papel do nosso Estado, e aí eu digo Estado, governo municipal, estadual e federal, de preparar essas cabeças para esse mundo. Repito que eu tenho insistido, é transformar uma sociedade que ainda é analógica numa sociedade digital, desde a pré-escola até o incentivo às empresas de tecnologia. João Vitor, eu vou querer ouvir o Galo também, mas uma observação aqui, como a gente é iniciativa privada e a gente quer o melhor para a cidade, a gente não tem nenhuma restrição em debater de maneira franca as questões do momento atual da cidade, mas eu me refiro em especial ao lugar da Prodabel e ao lugar da Belotur, né? A Prodabel, a gente tem uma admiração muito grande pelo atual gestor, que é o Leandro, faz um trabalho maravilhoso que chama Sonho Delas, de emular a formação de mulheres programadoras, mas em relação ao seu desenho, e aí isso é uma questão maior de estratégia, funciona como uma infraestrutura de TI da prefeitura, né? E a gente entende que a Prodabel pode, eventualmente, ter um desenho de ser uma agência digital ou uma agência de transformação digital da cidade, porque nunca partirá das áreas fins, saúde, segurança, educação, talvez o conhecimento tecnológico de um potencial gigante de transformação, redução de custos, que a tecnologia e várias empresas e soluções hoje em Minas, no Brasil e no mundo trazem. Então, eu digo isso porque nos interessa discutir o papel da Prodabel no fomento, um papel transversal, ou que o prefeito tenha perto de si esse comitê de inovação com reuniões trimestrais. E no que diz respeito à Belotur, e aí eu me refiro a uma visão, Belo Horizonte precisa resgatar a sua tão propalada intenção de ser uma capital do turismo de negócios. Nós temos uma empresa associada do Sindinfo, que virou uma multinacional, a Hotmart, hoje talvez a maior plataforma aí da América Latina de cursos online. E a Hotmart iniciou, por decisão de um mineiro belo-horizontino, um evento que tem 2.000 pessoas presentes ali no Palácio das Artes. Na medida em que a gente tematiza, em que o prefeito verbaliza e orienta que a Belotur, de fato, dê uma prioridade, conversando com organizadores de grandes eventos nacionais e internacionais, a atrair esse tipo de evento, a cidade fica mais rica na sua produção de conteúdo, fica mais rica na atração de viagens, enfim, isso movimenta toda uma cadeia de valor e valoriza o talento dos times que estão aqui para ter o prazer de poder estar presentes em eventos dessa natureza. Ainda que haja uma transformação
um pouco digital na perspectiva desse tipo de evento, pós-pandemia. O tema Prodabel, o tema Belotur, o tema agência digital. Londres, por exemplo, tem o CDO, né, que é um agente digital ali que tem um olhar maior e mais estratégico sobre isso. São temas muito caros para nós. Queria te ouvir, Galo, assim, a sua consideração aí, e a gente endereçar ao candidato João Vitor também alguma questão nesse lugar. Fábio, acho que resumindo um pouco aí do ponto que você falou, acho que talvez o que mais me instigue, né, nesse momento é como a gente consegue fazer as coisas diferente, né? Muitas vezes eu sinto que a forma que as pessoas sempre fazem, né, às vezes até cômoda, né, para quem, e às vezes é incômodo a pessoa conseguir mudar aquela operação que já está sedimentada e já é aceita, né, especialmente no poder público. A pessoa fala, pô, eu faço assim porque sempre foi assim, porque quando eu cheguei já era assim, e se eu não fizer assim, está errado. Né, e começar a entender o porquê das coisas existirem, questionar mais, né, e trazer, como você falou, onde que a gente consegue explorar mais os recursos que já existem da própria prefeitura, né, e como que a gente consegue aproveitar uma série de iniciativas que eu vejo da própria comunidade que anseia por ter esse tipo de contato com a prefeitura, né, que às vezes vê coisas, né, a forma das coisas acontecerem, os fluxos bizarramente, né, desalinhados com o que precisa, e que muitas vezes as propostas que acabam surgindo são propostas que saem de quem está lá no gabinete e que não passam em momento algum por um comitê, uma discussão ampla com quem está lá na ponta fazendo aquilo no dia a dia. Então, quando você fala do comitê de inovação, alguma coisa nesse sentido, né, eu acho que é fundamental, porque não acho que vai ser o João Vitor que vai ter que saber como que opera a startup X, Y, Z, vai conhecer todas, ou que vai ter todas as ideias disruptivas do mundo. Não é isso que você espera da pessoa. Você espera simplesmente que ele ouça as pessoas que estão com isso, né, que estão trazendo essas soluções, que abram, né, de forma, né, um open gov mesmo, né, dos problemas, que tragam isso para a pauta. Porque, senão, o que a gente acaba vendo é que, às vezes, as pessoas se debruçam ali em busca de soluções, mas simplesmente dentro do desenvolvimento, né, da metodologia Lean, né, que a gente tanto prega dentro das inovações disruptivas, o que você vê é que se você não conversa com o seu cliente na hora de definir o seu produto, dificilmente você vai ter o produto certo. E o governo insiste em fazer isso de forma recorrente. Ele nunca quer conversar com o cliente dele, que é o cidadão. João Vitor, uma proposta muito objetiva que a gente tem, eu quero te propor aí para ouvir a sua consideração, mas a gente gostaria muito que, se você ganhar a eleição, você fizesse uma carta com 2 perguntas aos empreendedores de Belo Horizonte, tão bem conhecidos da prefeitura, porque pagam tributos e estão ali no seu cadastro. A primeira seria a seguinte: o que a prefeitura pode fazer para não atrapalhar o seu negócio? E a segunda pergunta é: o que a prefeitura pode fazer para ajudar a sua empresa a crescer? Eu acho que só o conjunto de respostas que o prefeito tiver a essa pergunta, já as duas, endereça uma agenda de 12 anos de governo. Como são só 4, a gente constrói com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, sobretudo com o prefeito. Mas a gente quer dar um tempo maior aí, João, para você ficar muito à vontade, João Vitor, para fazer as suas considerações. Fábio, eu obviamente concordo com o que vocês disseram. É impensável como que no mundo atual, uma cidade como Belo Horizonte, a 3ª capital do país, ela ainda relegue a questão da ciência, tecnologia, inovação, e isso tudo, óbvio, muito linkado com a educação. É um compromisso que eu firmei com o Sindinfo no dia que eu estive aí, desse comitê de fomento à tecnologia, desse debate mais profundo da área. Isso, Fábio, vem linkado com as 2 outras questões que você colocou. Primeiro, dizer para o João, do meu xará, que essas experiências de GovTech, elas estão cada vez mais fortes, elas dão cada vez mais certo no mundo, com grandes empresas
A gente tem visto que a Oracle tem feito, que a Google tem feito, que a Microsoft, a IBM, o que esses grandes players mundiais têm feito modernização do serviço público. E a gente precisa ter isso para a modernização do serviço público aqui. E o modelo que está sendo apresentado lá frente, o modelo que o João disse, não é o modelo que me apresente a que você quer contratar. É o modelo, governo, me apresente o problema, que nós vamos juntar aqui uma molecada inteligente, preparada, com a cabeça da academia de ensino. Vamos fazer hackathons, vamos fazer todo tipo de experiência em incubadoras, em startups, para apresentar a melhor, a mais moderna, a mais prática, a mais barata solução para aquele problema. Esse é o caminho do mundo atual, assim as grandes empresas do mundo estão fazendo, assim os governos que obtêm melhores resultados no mundo têm feito, e é assim que nós temos que fazer também na Prefeitura de Belo Horizonte. E acho que ficaria muito melhor para o governo de Belo Horizonte, para a Prefeitura de Belo Horizonte, se a sua empresa de tecnologia ela fosse uma fomentadora de empresas privadas que viessem trazer tecnologias muito mais modernas, muito mais rápidas, muito mais baratas e muito mais sem mofo para a cidade de Belo Horizonte. Eu acho que esse seria o papel ideal da Prodabel, uma empresa aberta para o mercado, para trazer, para fomentar e para ajudar a prefeitura a selecionar aquilo que há de melhor no mercado, do que apenas ficar tentando criar soluções caseiras, domésticas, que não custam muito poder público, efetividade na solução dos problemas. Eu sou o Fábio, o João e quem está nos acompanhando, de que aquilo que você puder resolver com a iniciativa privada e puder resolver com qualidade, com agilidade, com custo, é muito melhor do que você criar uma estrutura no serviço público para resolver. Normalmente, dentro do serviço público, vai custar muito mais caro, vai ser muito mais lento e vai ser muito mais danoso a curto prazo para o cidadão, que é a razão de ser de absolutamente tudo. E aí, Fábio, respondendo a outra parte da sua positiva provocação de uma cidade voltada para o turismo, para o negócio, esse é o meu grande objetivo. Eu tenho dito, Fábio, que um ser humano que não tem uma vocação, ele está fadado ao fracasso. E uma cidade que não tem uma vocação também está. Então, todo o meu projeto para Belo Horizonte está sendo construído no objetivo de gerar emprego, de gerar renda e de modernizar a nossa cidade, em todos os aspectos, desde o aspecto educacional, a prestação de serviço público, ao visual também, de modernizar a nossa cidade, de resgatar a construção civil que foi abandonada em Belo Horizonte, de transformar o centro de Belo Horizonte num polo, num centro de educação, dando oportunidade para universidades, para empresas de tecnologia, para empresas de ciência, tecnologia e inovação, para que elas ali possam se instalar, revitalizando, requalificando o centro de Belo Horizonte e que possamos conectar no nosso centro a revitalização urbanística com a revitalização intelectual da nossa cidade, oferecendo emprego de qualidade para os nossos jovens, emprego de qualidade para as próximas gerações e fomentando a criação de novas empresas, com todo o apoio do poder público e transformando Belo Horizonte numa cidade de feiras, eventos, congressos, porque não temos outro caminho, Fábio. Nós não temos aqui espaço para a agricultura, que é a maior fatia do nosso PIB. Nós não temos aqui espaço para a indústria. Hoje, pela manhã, eu estava no Polo Industrial do Barreiro, que é o que nos restou, e ali nós temos abnegados sofrendo para manter as indústrias que ainda restaram em Belo Horizonte, e nós não temos aqui espaço para mineração, que é outra parte que sustenta a economia de Minas Gerais. Então, nós não temos agricultura, nós não temos mineração e nós não temos indústria em Belo Horizonte. O que nos sobra? O mundo moderno que está aí. Ciência, tecnologia, inovação, educação, fortalecer uma característica que Belo Horizonte tem de uma cidade turística, gastronômica, desde o turismo religioso ao de negócios, ao turismo de lazer, com festas, com shows, com bares, com eventos, com teatro, com música. Uma cidade viva, Fábio, uma cidade cultural,
e uma cidade conectada. Gosto muito da ideia de fazer essa pesquisa com os nossos empresários, mas nós temos que fazer isso do modo digital, não do modo analógico que a prefeitura ainda dialoga com a nossa população. Eu quero muito o seu prefeito que leva Belo Horizonte para o caminho da democracia direta, Fábio. Nós temos hoje espaço para as pessoas opinarem. Nós queremos ou não um posto de saúde no bairro. Nós temos dinheiro para reformar a UMEI e para reformar o posto de saúde. Para a nossa comunidade, qual é a prioridade? Não naquele sistema arcaico de orçamento participativo, mas no sistema da democracia direta, que o cara pega o telefone celular dele e ali, você, cidadão que paga imposto, diga o que é prioridade para você, para que a prefeitura execute o que você quer com o seu dinheiro. Isso já é feito em países desenvolvidos, a Suécia está nesse caminho. Nós podemos ir também, eu sou um otimista, eu acredito que a gente tem que olhar para frente, pensar e ver o que acontece de melhor no mundo e copiar o que é bem feito lá fora. Desde pequenas e simples ideias, como eu disse aqui, do ônibus com Wi-Fi, do Wi-Fi na vila e favela, até coisas muito complexas do ponto de vista sociológico, como a democracia direta, a participação mais efetiva do cidadão na decisão do dinheiro dele, do imposto dele, vai ser pago e vai ser utilizado. Essa é a Belo Horizonte que eu acredito e essa é a Belo Horizonte que eu pretendo trabalhar como prefeito da nossa capital, Fábio. Eu me lembro que eu tive no ano de 2013 em Salvador, eu acho que a grande maioria sabe, eu sou jornalista esportivo, contando uma historinha breve para encerrar, eu fui em Salvador cobrir Cruzeiro e Vitória. Era o jogo decisivo do Campeonato Brasileiro naquela ocasião, Fábio e João. E a cidade estava lotada. Além de 3 mil cruzeirenses que foram assistir o jogo, nós tínhamos ali 15 mil pessoas envolvidas num congresso de geriatria. Médicos, médicas, maridos, esposas e prestadores de serviço da medicina. Todos os bares, restaurantes, táxis, padarias, pizzarias, hotéis, motéis, tudo lotado na cidade. Tudo cheio, todo mundo ganhando dinheiro, todo mundo prestando serviço. Essa cidade a reconstruir, porque esse já foi o nosso caminho, que infelizmente foi perdido nos últimos anos. João Vitor, a gente sabe do carinho que você tem pelo centro da cidade, a gente comunga dessa perspectiva de revitalizar o centro. Você já fez um vídeo ali na frente do P7 Criativo, apoiando como um símbolo da cidade. Temos também o BHTEC. E a gente sabe que a sua experiência internacional, não só como jornalista, viajando para grandes eventos esportivos, mas nessa condição e também como parlamentar, conhecendo boas práticas no mundo, né? Então, a gente se alegra muito. Conte com o apoio das empresas de tecnologia, se você ganhar a eleição nessa linha do centro, nessa linha de maior integração. E eu, ao te agradecer muito, pediria ao Galo as considerações finais e depois passar para você se despedir. No nosso mundo, as coisas são muito ágeis, muito rápidas, e a gente não perde muito tempo com grandes extensões. Galo. Fábio, queria agradecer ao João Vitor, né, pelo tempo dele. Eu sei que já começamos aí a corrida, então eu sei que é escasso, e o compromisso, né, de estar envolvido com a comunidade, a abertura de estar envolvido, né, com os representantes do setor, né, e de trazer as pessoas para essa discussão, para essa pauta. Acho que se a gente tiver essa abertura, acho que mais da metade do caminho já está percorrido, que junto e unindo forças, independente de preferência A, B ou C, mas pensando, sim, né, no bem da cidade, no bem do cidadão, acho que a gente consegue ter um rumo bem positivo aí adiante. João Vitor, suas considerações finais. Fábio, olha só, quero contar uma outra historinha breve. Eu fui dar uma palestra a pedido da família Tauá, o João Pinto Ribeiro, a Lisetinha, o João, né, o Daniel, para profissionais do Tauá. E eu disse a eles o seguinte:
que nós precisamos atualizar as nossas práticas. E levei lá para eles um retrato do mundo em 1999 e um retrato do mundo em 2019, quando eu dei essa palestra 20 anos depois. Eu acho que é um exercício que todo brasileiro deveria fazer. Pesquise quais eram as 20 maiores empresas do mundo em 2019 e pesquise quais são as 20 maiores empresas do mundo hoje. Nós transformamos no mundo onde o que tinha valor eram as commodities, era o petróleo, era o ouro, era o minério de ferro, para um mundo onde o que tem valor é a inovação, é a inteligência artificial, é a tecnologia, é a comunicação, é a interação entre as pessoas, são as ideias. A maior parte das empresas que dominavam o mundo há 20 anos, elas sequer estão hoje nesse ranking das 20 maiores. E as empresas que hoje fazem parte desse ranking, elas sequer existiam, a maior parte delas, há 20 anos. Se nós não nos atualizarmos como cidadãos, nós estaremos relegados a um segundo plano na competitividade no mundo. E uma cidade como Belo Horizonte, se ela não se reatualizar na relação do fomento comercial, nós também estaremos fadados ao fracasso em muito breve tempo. Nós precisamos modernizar a nossa cidade, mudar o mindset de Belo Horizonte, mudar a maneira de pensar da nossa cidade, construir a nossa relação, e só assim a gente vai construir uma cidade próspera no futuro. Nós não temos aqui poço de petróleo, nós não temos aqui mina de ferro em Belo Horizonte ainda ativa, de grande valor ou de grande volume, mas nós temos mentes criativas que podem transformar o mundo. O poço de petróleo pode estar na casa de cada aluno da rede pública de Belo Horizonte. E a gente tem que ativar, perfurar esse poço de construir a riqueza do século XXI, que hoje está ao alcance de todos através da educação, da ciência, da tecnologia e da inovação, e está à disposição da nossa cidade. É só mudar o jeito de pensar e de relacionar com esse setor tão importante como o setor de vocês. Obrigado pela oportunidade. João Vitor, João Galo, o Sindico fica muito feliz. Eu acho que a gente cumpriu a nossa missão com um bate-papo de qualidade. Nós nos conhecemos melhor, você ao setor já tinha vindo aqui, e a nossa missão é integrar a empresa, poder público, e sobretudo para ter uma Belo Horizonte mais inclusiva, mais digital, mais eficiente e melhor para todos nós. Muito obrigado a vocês que nos assistiram, aos nossos associados. Fábio, diga, João. Desculpa, só uma informação. Ontem eu fiz uma live com o Davi César. O Davi César, ele é um deficiente físico, trabalha no Mineirão, foi convidado para o Mineirão para ensinar o Mineirão como receber de maneira digna e correta todos os deficientes físicos que vão ao estádio. E ele disse uma frase que eu nunca mais vou esquecer. Não podemos aceitar uma sociedade que discuta algo sobre nós. E eu acho que isso vale para todos os setores. E eu acho que essa tem que ser a mentalidade da prefeitura. Quando vocês pedem um comitê de debate tecnológico, é exatamente o que disse ontem o Davi. Não dá para discutir sobre vocês sem vocês. Eu queria muito reafirmar esse compromisso aqui no final da minha participação. Para falar sobre vocês, vocês são fundamentais. Nós vamos levar a lógica do Davi para dentro da prefeitura. Fantástico. Muito obrigado. Obrigado a quem nos assistiu. João Vitor, pelo seu tempo. Sucesso na jornada. Galo, obrigado. Pelo seu tempo. Você que nos assistiu. Até a próxima. Abraço grande. Obrigado.